Beleza, pessoal? Tudo bem com você? Saudações geográficas a todo mundo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, hoje vamos falar uma coisa importante também, que é a climatologia, ok? Climatologia da geografia, tá? É dedicada ao Enem. Você que vai fazer prova do Enem, você de uma forma simples e fácil vai aprender aí, tá? Tudo isso que você tem que saber que cai na prova do Enem sobre climatologia, ok? Então, bora pro vídeo. Vem comigo. Climatologia. O que é climatologia? Nada mais é que o estudo do clima, de como ele se altera com o tempo, certo? É uma ciência importante para que possamos entender melhor as condições atmosféricas que causam padrões climáticos e mudanças de temperatura ao longo do tempo, tá? Então, climatologia é importante para isso aí, para a gente entender, né, as mudanças do clima e da temperatura ao longo do tempo. Então, clima. O clima é composto de dois elementos, tá? Na geografia, muito importantes. Elementos climáticos, chamei de um aqui. Eles são fatores que estão diretamente ligados à formação do clima e que o definem. Vocês vão entender muito bem isso mais para frente. Então, elemento climático é um fator que está diretamente na formação do clima. Tá? Então, formação. Tá? Já os fatores climáticos são elementos que não estão diretamente ligados à atmosfera, mas exercem influência sobre os elementos climáticos, modificando o clima. Então, os fatores climáticos eles modificam o clima. Tá? À medida que os elementos climáticos têm a fazer parte da formação, os fatores eles vão modificar. Ok? Isso mais para frente vocês vão entender direitinho. Então, bora lá. Elementos climáticos. Bom, tem a função básica de formação dos climas. Tá? De novo, novamente, só para não esquecer. São eles: temperatura, tá? A pressão atmosférica, os ventos. Mas calma aí que a gente vai ver um a um, tá, gente? Vou explicar direitinho, um a um aí. 1.4, umidade. 1.5, precipitação. Tá? Então, esses são os 5 elementos aí, formadores dos elementos climáticos: temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade e precipitação. Okay? Então, vamos ver agora um a um, com calma. Temperatura. O que é temperatura? É a quantidade de calor medida em uma determinada região, né? Muito fácil. Temperatura, ninguém tem dúvida do que seja temperatura, né, relacionada ao clima. Então temos aqui, ó, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela vai variar, tá, de acordo com a altitude. O clima vai entrar nisso aí. Bom, pressão atmosférica ela vai variar de acordo com a altitude, tá? Fiz um desenho aqui, ó. Vocês entenderem. Temos aqui um relevo, certo? Então temos aqui a altitude desse relevo, 800 metros. Temos aqui o nível do mar. Então, à medida que você sobe, certo? A altitude aqui aumenta, você vai ter uma pressão menor. À medida que você caminha para o nível do mar, a pressão vai ser maior. Tá? Então aqui nós temos a pressão máxima ao nível do mar, tá? E de acordo com a altitude você vai ter uma pressão menor do que essa máxima, tá? Então essa é a influência da pressão atmosférica aí, tá? Tem influência da altitude também. Já os ventos, nós podemos ter 3 exemplos aqui, ó. Ventos regionais, tá? Laninha e El Niño. Ventos planetários, que são os ventos que sopram durante todo o ano em extensas áreas do planeta, tá? E os ventos salinos, aqueles ventos que sopram dos trópicos, certo? Para o Equador. Ele faz um desvio aí para o oeste causado pelo movimento de rotação da Terra, tá? São os ventos salinos, são os 3 tipos de vento aí: regional, planetário e ventos salinos. Okay? A umidade do ar, eu acho também ninguém tem dúvida. A umidade relativa do ar, tá? Ela vai variar de acordo com o momento da medição, da sua medição, e a umidade absoluta,
do ar, que é a quantidade total de vapor de água presente na atmosfera. Okay? Precipitação, mas aqui é interessante. Muita gente acha que vocês vão ver a pegadinha. Acontece de duas formas distintas, tá? A precipitação. Temos a precipitação sólida, isso mesmo, sólida. Muita gente não percebe isso, né? Não se atina para isso. Então aqui são a neve, certo? E granizo, a famosa chuva de granizo, certo? E a neve são tipo de precipitação sólida, tá? A água cai em forma de neve ou de granizo, certo? Gelo. E a precipitação líquida, que nada mais é que a chuva, certo? As chuvas. Então a precipitação também tem duas formas exercidas. Já os fatores climáticos, agora os fatores climáticos, tá? Tem como principal função modificar o clima, como já viu, né? Fator modificador. Então eles são 2.1 latitude, altitude, vegetação, continentalidade e maritimidade, massas de ar e correntes oceânicas, tá? Então esses são os fatores climáticos, fatores que têm a função de modificar o clima, tá? Então vamos lá. Então temos aí a latitude, certo? A latitude, o que você tem que saber aqui? Que a latitude influencia a temperatura também, né? A gente sabe que na latitude 0 as temperaturas são maiores, certo? Então no Equador aqui, ó, nosso Equador. À medida que você vai caminhando para latitudes maiores, tá? Tanto para o norte quanto para o sul, essa temperatura tende a diminuir também, tá? Temos aqui as zonas temperadas e aqui os polos, que a gente sabe que são regiões mais frias, certo? Então a latitude, ela tem aí a influência o quê? Latitude 0, né? As temperaturas são mais elevadas. Já na latitude 90, que é a máxima aqui, as temperaturas são menores, tá? Nos polos. Então, entre o Equador e os polos, né, ele vai variando de acordo com a direção. Se está subindo aqui a latitude, aumentando, a temperatura tende a diminuir. Se está nessa direção, certo? Em direção ao Equador, a temperatura tende a aumentar, tá? Vamos saber isso aí. Altitude. A altitude também influencia na variação da temperatura. A cada 100 a 150 metros de altitude, a temperatura pode variar em até cerca de 1 grau, tá? 1 grau menos. Então imagine que você está lá a 1000 metros de altitude. Então a temperatura pode variar até 10 graus aí no caso de uma pessoa que está lá no nível do mar, por exemplo, né? Da mesma maneira, quando diminui a altitude também pode variar, certo? Quando você desce, a temperatura vai aumentar também. Se estiver lá no nível do mar maior, certo? Vai aumentar. E também, voltando aqui, por exemplo, eu posso ter aqui na latitude 0 temperaturas diferentes, tá? Por exemplo, se eu estou lá na latitude 0, próximo do Equador, só que a 2.000 metros, tá? A 3.000 metros, aí eu vou ter uma temperatura diferente de quem está lá no nível do mar, certo? Isso aí é interessante também. Então, vamos lá. Massa de ar. Bom, massa de ar influencia na modificação do tempo e temperatura ao longo das estações do ano, certo? Nós temos vários exemplos aqui, ó, de massa de ar que atua aqui no território brasileiro, tá? Então, a massa de ar influencia também, modificando aí a temperatura ao longo das estações do ano, ok? Então, agora a vegetação. Bom, a vegetação ela influencia também na temperatura, tá? O clima. Bom, primeiro, devido ao albedo. O que é albedo? Albedo é a quantidade de calor refletida ou absorvida, tá? Da atmosfera. Então, a vegetação ela consegue absorver boa parte dessa radiação solar refletida, tá? Na superfície terrestre. Então, ela tem um albedo muito grande. Então, ela consegue absorver
esse calor, tá? E esse calor, à medida que ele absorve esse calor, o que vai acontecer? Basicamente, o calor não chega na superfície, então ela consegue, né, segurar essa radiação aí, tá? A outra coisa é a umidade presente no ar. A vegetação tem a capacidade também de aumentar a quantidade, tá, de umidade presente no ar. Então a umidade relativa do ar vai ter um acréscimo aí devido que a vegetação consegue manter, certo, aquela umidade ali presente, certo, na área que ela atua. Continentalidade e maritimidade. Bom, continentalidade, quanto mais distante do oceano, maiores são as variações de temperatura ao longo do ano. Então, quanto mais distante estiver ali, do oceano, certo? A região, o lugar, por exemplo, a cidade. Então, maiores são as variações de temperatura ao longo do ano. Tá? Se você está lá 2.000 km, por exemplo, de distância da cidade, do mar, certo? Na região costeira. Então, a sua temperatura ao longo do ano, ela tem uma amplitude térmica bem grande. Então, tá lá, por exemplo, no inverno pode chegar lá a 5 graus, no verão a 40, por exemplo. Tá? Só um exemplo só. Tá? Então, quanto mais distante do oceano, maiores são as variações de temperatura, tá, ao longo do ano. Já a maritimidade é o contrário. Quanto mais próximo do oceano, menores são as variações de temperatura ao longo do ano. Então, toda cidade costeira, certo? Ela tem uma variação muito pequena de temperatura ao longo do ano. Tá? E lá no inverno, tá lá, a temperatura mínima que ela chega, por exemplo, aí, 18 graus, tal, 16, tal. E a máxima também não varia muito, vai lá, chega lá 30 e poucos, 35, 33, só um exemplo. Tá? Então tem uma variação pequena, tá, ao longo do ano de temperatura. Tá? A gente viu aqui, ó, aqui pode variar, por exemplo, a amplitude pode chegar a 40 graus, certo? Pode chegar lá na continentalidade, né? Alguns lugares pode chegar até a amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? A diferença é maior temperatura e menor. Tá? Já aqui não, a amplitude é pequena, menor. Tá? Correntes oceânicas. Bom, são imensas porções de água que se deslocam, né, nos mares e oceanos. Tá? Essas imensas correntes de água e porções de água que estão em constante movimento nos oceanos e mares. Tá? Como que elas influenciam no clima? Na medida que ela exerce o papel de regular as massas de ar. Então ela exerce o papel de regulador das massas de ar. Okay? Dando aí um poder maior, tá? Por exemplo, na evaporação, tá? Para certo tipo de massa de ar atuar no continente. Então ela exerce esse papel aí. Então, resumindo, gente, ó, temos aqui, ó, os elementos climáticos, certo? Que são temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade, precipitação. Tá? Os elementos climáticos são elementos formadores do clima. Não esqueça que não. Tá? Formadores do clima. E os fatores climáticos. Fatores climáticos são latitude, altitude, vegetação, continentalidade, maritimidade, massa de ar, correntes oceânicas. E os fatores climáticos são modificadores do clima. Ok? Entendido? Espero que você tenha entendido aí. Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, ok? Então, aula de hoje, climatologia, né? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe.